Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Sintoniza Mente. Eu sou Rafael Norato e estou com a minha amiga Carol Santos. E hoje nós vamos falar sobre o momento em que as máquinas se tornam autossuficientes e prontas para conquistar a raça humana. Eu estou falando, é claro, da inteligência artificial. Acho que é interessante. Olá, pessoal, né? Acho interessante a gente começar falando o que é inteligência artificial. São pequenas decisões que um software ou um sistema autômato pode tomar com base em algumas coisas que ele aprende. Então, isso pode ser só apenas um aplicativo para uma coisa específica, como pode ser o conjunto de softwares, um conjunto de automações dentro de um Android, por exemplo, que aí pode ter outros propósitos. Então, basicamente é isso. Basicamente é a chave da destruição da raça humana, né? É pra isso que serve, né? Não, a inteligência artificial é pra isso. A gente tá construindo a arma que vai acabar com a gente, é simples. Não sei se tão rápido quanto a gente sonha, né? Quanto a gente sonha, né? Realmente eu quero que acabe logo. Chega dessa merda. Mas eu acredito que a gente está muito perto, sim. Então, se a gente for parar para pensar, um tempo atrás, quando eu falava assim, os postos de trabalho vão ser trocados por máquinas, ninguém acreditava, certo? Pois é. Como assim, né? Uma linha de produção vai ser trocada por robôs? Como? E aí, quando a troca aconteceu, percebeu que os robôs são muito melhores do que o humano. Então, é nítido que a gente vai ser trocado. A Terra vai ser povoada por androides muito melhores do que a gente. Vão fazer tudo melhor do que a gente. Sem dúvida, então, a gente vai ficar comendo canjica igual no Matrix, né? Se a gente sobreviver, eu acho que é isso. Quem usou o termo até a primeira vez? John McCarthy, em 1956. Isso, esse cara mesmo. Que usou a primeira vez em uma conferência, não foi? Isso, uma conferência em Dartmouth College. Exatamente. E ele, ele era um especialista em ciência da computação e ele cunhou esse termo quando ele estava definindo que a ciência e a engenharia no futuro seriam capazes de produzir máquinas inteligentes, né, que conseguissem ter uma espécie de raciocínio semelhante ao que nós seres humanos temos. Pelo menos a maioria dos seres humanos tem, né? Caramba, eu aposto que ele queria estar muito vivendo essa época agora, né? E vendo o que ele disse lá no passado está muito próximo, né? Não tá, a gente já vê muita coisa do que ele, vamos dizer assim, ele previu e a gente já pode ver, né? A gente já encontra. Aqui eu encontrei uma definição melhor que eu gostei, eu acho até que é do Wikipedia, mas ficou perfeito. O principal objetivo dos sistemas de inteligência artificial é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. Então é uma forma assim bem ampla para relacionar essa parte mais a inteligência, né? Que vamos dizer assim é o propósito, esqueci né, a palavra. Né? Sim. Aí, em seguida, o que dá para falar quando a área realmente começou a se desenvolver foi depois da Segunda Guerra Mundial, que teve um artigo do Alan Turing. É isso, né? Isso, matemático inglês, que é considerado um dos pais da informática, como a gente conhece. Sim, aí ele foi o que criou que hoje alguns falam bastante, que é o teste do Turing, né? Que ele testa a capacidade de uma máquina para dizer se ela é inteligente ou não. É um teste muito simples que, na verdade, ele cria como uma mini conversa
A inteligência artificial tem que criar uma mini conversa e a pessoa que vai ler, que vai fazer essa análise, vamos dizer assim, ela pode considerar que aquela conversa foi de um ser humano. Então, o teste seria esse: a máquina tem que exibir um comportamento. Na verdade, ela pode escrever um pequeno texto, uma pequena conversa, e uma pessoa, sem saber que aquilo ali foi gerado a partir de uma máquina, fala que aquilo ali pode ter sido um ser humano que escreveu. Mas aí eu te digo, se a gente levasse em conta o perfil de Facebook e Twitter da garotada de hoje, passaria fácil como inteligência artificial, né? Isso é verdade. Na verdade, não sei se pode ser considerado como inteligência em alguns casos, mas Mas é artificial sem dúvida, né? artificial sem dúvida. Isso daí não nem tenho que dizer contra. Total, muito bom. Então, assim, tem várias histórias desse cara. Ele também foi, além de tudo, o Alan Turing foi perseguido porque era homossexual, então ele não teve uma vida tão fácil. Não, e falando, só para complementar sobre o Alan Turing, o sistema que ele trabalhou, o sistema informatizado, primitivo que ele trabalhou, ajudou a quebrar os códigos nazistas da Segunda Guerra. Então Nossa, isso aí economizou alguns anos, assim, adiantou, Foi um o final da salto, guerra, né? em alguns anos. Então ele salvou milhares de vidas, assim, com a ajuda da tecnologia. Então o que vai acontecer, eu acredito, assim, já adiantando uma parte, vai ter que rolar um acordo aí, falar assim: olha, a gente pode criar soldados praticamente invencíveis, mas não vamos usar, viu? Vamos assinar todo mundo um acordo aqui, porque vai ficar assim, é uma briga assim, injusta, né? Imagina, os Estados Unidos com androides querem atacar o Brasil. Ferrou! Corra Então. para as colinas, não adianta. Pula na água, né? Por enquanto, eu acho que eles ainda não são a prova A d'água. fraqueza é a água, né? O segredo é a água. Por enquanto. Então, e complementando o que você falou bem, a gente acha legal ter uma assistente no celular, que é a Siri, ou do Google também. E acho legal que ele ajuda a gente, responde de maneira um pouco inteligente, e é tudo muito legal, muito divertido. Só que essa tecnologia eventualmente vai acabar nas mãos do exército americano, com certeza, primeiro. E os caras vão inventar uma bomba Sim. inteligente que consegue raciocinar e calcular o maior dano. Então isso também é um perigo da inteligência artificial. É uma tecnologia muito boa que vai ser usada para tudo, né? A gente fala um pouco da parte de... Tem um lado que eu acho que o atual, né? A parte de... eles acabam tendo acesso a informações confidenciais suas, tudo mais, igual eu tava escutando esses dias daquele do OK Google lá, da vida. Ele não grava só o OK Google, ele grava tudo e tal. Então, tem esse lado aí de privacidade, né, que acaba sendo prejudicado, e hoje talvez ainda não esteja assim, né, a não ser que esteja numa área, lógico, né, não é divulgado, mas o uso desse tipo, tanto das informações quanto para produzir sistemas que consiga tomar decisões com base no que de repente a gente fala ali, que de repente a gente pesquisa, ou região do planeta, sei lá. Então é perigoso, né? Então é aquele negócio. Em boas mãos, beleza, a gente pode ver várias coisas que podem colocar, desde, sei lá, encontrar desaparecidos que estão de repente num desastre natural, chegar a lugares remotos que um homem não consegue e tal, e a gente tem o outro lado que pode ser usado para o mal. Então é uma arma, pode ser uma arma, né?
mal utilizado. Sem dúvida. E assim, voltando um pouco, né, antes da gente falar das aplicações, a inteligência artificial, na verdade, funciona como uma ferramenta tecnológica para simplificar o trabalho que um ser humano faria, né? Sim. Então, o trabalho que a gente levaria 50 horas para fazer, a máquina vai levar 5 minutos. E não cansa. E não cansa, No máximo gastar uns megawatts aí de energia. Mas não vai reclamar e não vai querer comer nem dormir. Por enquanto. Por enquanto. Não, mas isso é verdade. Então, hoje a gente já, assim, eu não lembro agora qual que é a porcentagem, mas a quantidade de empregos que já foram tomados por máquinas é muito grande. E o que eu sei é que parece que onde foi, agora foi no Reino Unido, se eu não me engano, parece que aqui, 35% dos postos de trabalho no Reino Unido serão substituídos em 20 anos por robôs. Então, é um terço, né, da população. É muita coisa. Então, é perigoso também. A gente fala assim, é um bem, mas ao mesmo tempo pode dar um colapso na economia do país. Sem dúvida, mas aí também entra a parte, né, da carreira, do empreendedorismo, porque os empregos velhos vão deixar de existir. Taxista, sim, sei lá, o cara que construía válvula de computador, tudo isso acabou. E tem profissão todo dia terminando. Então, é assustador ver que 35% das pessoas vão perder emprego, mas também eles têm que, já sabendo que em 20 anos vai acontecer isso, as pessoas têm que procurar inovação, outras carreiras, de repente os negócios próprios, porque a tecnologia não vai parar. Não. E o que eu estava vendo em um lugar, o salto é exponencial, esse aumento. Então, coisas que talvez a gente esteja imaginando assim, sei lá, 20 anos, acontece menos, acontece 5 anos. Uhum. Porque você vê agora, capacidade de processamento, armazenamento, de um dia para o outro, rapidamente. A gente estava falando até, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, a gente ainda falava para o usuário final de gigas. Agora a gente já fala em tera. Uhum. Nas empresas o negócio já fugiu disso. Já, né? E processamento é a mesma coisa. Quando você imaginar que ia ter um puta processador no seu notebook? Então, a parte de capacidade de um equipamento, o salto é muito rápido. Então, o que está hoje, acho que o jogo que está mais difícil ainda são alguns detalhes na parte de programação, uhum, essa parte de aprendizagem da inteligência artificial e tudo mais, que é o que eles estão ajustando, mas sinceramente está muito perto. Talvez o que hoje seja um impasse é o valor disso, né? Então, para você conseguir ter pessoas capacitadas para esse tipo de coisa e equipamento suficiente, isso é muita grana. Então, acho que hoje talvez o investimento para a evolução da inteligência artificial é o que pega um pouco, para ela não dar esse salto que a gente teme. Mas o investimento, sinceramente, não é igual, céu é limite. E olha que esse limite aí tá pertinho de alcançar. E falando, você me lembrou de uma história, na verdade um programa de TV, acho que do Jimmy Kimmel, que eles estavam fazendo um especial De Volta para o Futuro. E aí aparecendo no palco, assim, viu o Doc Brown e o Marty McFly chegando do futuro, assim, a gente voltou aqui para 2016, 2015, acho. 2015 antes. E aí eles, nossa, mas que fantástico, então vocês têm tecnologia aqui. Aí o apresentador tira um telefone para tirar uma foto. E, mas o que é isso aqui? Isso é um telefone, quase todo mundo tem. E aí ele olha assim, mas isso aqui tem um processamento incrível.
nossa, com isso aqui deve ser possível calcular várias fórmulas, vários conceitos, vários algoritmos. Ali, mas a gente usa só pra tirar selfie. Eu já tinha comentado esses dias que foi o das bonecas infláveis que foi evoluindo. Eu achei, falei, caraca, o cara ele tem visão, não é um cara que ele só pensa lá, tal, no... Porque o prazer do cara, ele se contenta com uma boneca inflável, pra ele tá tranquilo, tá beleza. Não, ele foi evoluindo, agora você vê os bonecos dele, são perfeitos, se você olha, estão assim, há muito pouco de se assemelhar com o ser humano, são idênticos praticamente. Você escolhe. Tem até TPM, né? Não, esse aí ainda não. Esse aí é o segundo passo, que é da inteligência artificial lá. Mas o que eu achei legal, tipo assim, ele tem já essa parte do mercado dele que os bonecos são personalizados, então a pessoa coloca lá cabelo vermelho, preto, do jeito que quiser. E o plano dele, o que ele está estudando hoje, é exatamente a parte de inteligência artificial. Então, do boneco interagir com o parceiro, né, nesse caso. Então, vai dar a ideia dele é a pessoa não só escolher os aspectos físicos do boneco, mas também da personalidade. Então, ela interagir, de conversar, de escutar os problemas dele. Então, daqui a... tipo o cara tá lá, né, naquele momento íntimo, cheio de amor pra dar, pega a bonequinha pelo braço, aí ela fala, agora não, estou com dor de cabeça. Ou então, né, foi bom pra você? Foi péssimo. Ela vai falar a verdade, né? Ou então, tipo, não encontrei resposta para foi bom. Vire à direita. Vai ser a vozinha do GPS, vai ser fenomenal. Vire à direita, com essa voz dela de falta de ar. Imagina, né? Que legal, né? Fenomenal. Então, assim, algo que você não imagina. O cara tá pensando em criar realmente um parceiro. Então, namoro vai ser coisa do passado, namorar pessoas de verdade, né? Você vai lá, compra, escolhe a personalidade e vai criando, vai ensinando tudo como que você quer que seja a boneca, que seja aquela sua parceira. Então, muitos podem falar assim, meu Deus, que baboseira. Mas o cara tá, querendo ou não, ele tá evoluindo a tecnologia para coisas que podem ser usadas, sim, em outros ramos, né? Sim, e tem muito a ver também com Isaac Asimov, que na década de 50 ele escrevia e muito bem sobre robótica, quando não existiam nada sobre robôs, tanto que ele é o pai do termo do robot, né? E ele falava isso, que nos livros dele existiam robôs que tinham inteligência artificial e eles serviam como babás para as crianças. Então pai e mãe que não queria deixar a criança sozinha ou brincar na rua, então comprava um robô e o robô ficava brincando com a criança. Show, né? É mais ou menos isso, só que numa esfera muito mais inocente do que esse cara tá fazendo, né? É que o negócio dele é boneca inflável, então... Então, é um desvio de foco, mas assim, o conceito é o mesmo. Sim, né? então pode usar em várias coisas, de repente, sei lá, colocar num orfanato, não sei, pra ficar acompanhando, dando aula. A boneca inflável? Não, pô. Ah, tá. Mas ia fazer a alegria da molecada. Nossa, né? Coitados. Não, mas o uso dessa tecnologia das bonecas infláveis
De repente, para professores, por que não? Aquele professor que é meio solitário, Não, não tem muitos amigos. eu estou pensando já em um professor com inteligência artificial. Ah, sim. Não é? Então, se hoje, coitados dos professores já ganham um pouco, imagina se eles são trocados. Pô, você quer acabar com a profissão, Mas cara. você já tem o ensino online que já acabou com o emprego de muita gente. E se você parar pra pensar, já tem o conceito de inteligência artificial nesses cursos online, porque você faz um curso, aí nesses grandes portais, né, eles já te apresentam uma aula que você pode gostar com base no que você assistiu. Sim, isso é verdade. Isso tem várias Então, né? coisas já, né? Então, os sites de compra, é, pesquisa do YouTube, ele vai salvando, então ele sempre aparece lá as sugestões, né? Uhum. Talvez o maior uso de inteligência artificial hoje seja justamente da publicidade direcionada, né? Sim. Você vai para um site lá, os sites já descobrem o que você gosta, o que você já fez, então eles te apresentam todas aquelas propagandas com maior índice de chance de você E você comprar. acha que foi a Né? maior coincidência do mundo, né? Nossa, como é que Nossa, adivinhou, justo né? Que eu hoje queria. apareceu falando sobre, sei lá, uma faculdade que eu estou procurando, um curso que eu estou procurando, tal. Eu tenho medo. Tipo, pequenas empresas que não têm acesso a uma ferramenta dessas estão prejudicadas, Sim. né? A não ser que entre como cliente ou anunciante de um Google, por exemplo. Então, querendo ou não, os grandes vão acabar ocupando um espaço maior ainda nessa questão ligada à publicidade. Isso é verdade. Então, eu estava até lendo uma matéria, acho que foi no The Guardian, que um cara estava contando que ele estava conversando com a amiga. Ele comentou que queria viajar para, sei lá, França, não lembro agora onde era. Mas comentou com ela assim. Aí quando ele chegou em casa, abriu o computador, apareceu lá um bannerzinho. Viagem pra França com desconto aqui. Aí, opa, mas peraí, como assim? Que coincidência é essa? E ele não tinha pesquisado ainda. Aí ele foi descobrindo, foi encontrando outras coincidências, entre Aham. aspas. E ele descobriu que o Google, tipo, o aparelho do Google, do Android, tava gravando e usando aquilo como publicidade pra ele. Foi exatamente a mesma notícia que eu vi e me assustei. Então, é aterrorizante. E porque ele não estava usando a função do Google, do OK Google, para procurar algum anúncio. Não, ele estava conversando casualmente com a amiga dele e os caras usaram essa informação para apresentar a publicidade direcionada para ele. É, Então, até que ponto, né, a nossa privacidade está não, foi sendo. quando eu fui escutar, tem lá naquele myactivity.google, que eu fui escutar os áudios que eu uso Android, eu me assustei, porque ele não grava o que vem depois do OK Google. Ele Grava grava antes. inclusive o OK Google. Aí você fica, peraí. Mas ele gravou. Quando começou a gravar, E né? aí eu percebi que o meu, por exemplo, ele estava iniciando sem ninguém dizer OK Google. Ninguém disse OK, muito menos Google. Então eu Nossa. entrei lá, tinha conversas. Conversas. O áudio, nítido. O pior de tudo é que é Uhum. nítido, perfeito. Não é. Eu gravo no meu celular algumas aulas, fica o áudio péssimo. E já o áudio do OK Google, perfeito. Eu escutava nitidamente as pessoas conversando. Então, é um perigo. E imagina que tipo de conversa está sendo gravada e o que E está outra, sendo feito com né? isso. Assim, pois é, porque assim, você pensa, o Google não vai fazer nada, vai só me vender propaganda, tudo bem, concordo, o Google não vai te matar, eu espero que não, pelo menos. Mas assim, se um hacker lá do Pentágono, que trabalha para os Estados Unidos, tem acesso a essas gravações, então, tipo, né, os Estados Unidos já está sob vigilância e todo mundo sabe disso o tempo todo. Então, a gente que está fora dos Estados Unidos também pode estar sendo monitorado com a ajuda de uma ferramenta dessas. Exato. Com conivência do Google, ou às vezes não. Isso é. E tem gente que vende dados assim facilmente, né? O cara consegue acesso,
Ele pagando bem, que mal tem. O cara de repente teve acesso Uhum, lá, tal, trabalhou na empresa, o cara é fenomenal. E aí resolve vender tudo isso. uhum. Imagina os segredos comerciais, conversas privadas de empresas com ações na bolsa, né? Uma série de coisas Nossa. sigilosas que estão sendo discutidas e o cara pode acabar vendendo. O Yahoo teve um vazamento de senha agora, milhões de usuários também tiveram senhas roubadas e estavam sendo vendido lá no, na Deep Web. Pro- Exatamente o que você falou. O cara já estava vendendo lá e tranquilão. Então, então isso daí é realmente é muito, muito tenso, muito tenso. E é um negócio simples. A gente não sabe o que hoje, teoricamente, hoje, como você disse, é só para pesquisa, só para filtrar, vamos dizer assim, o que aparece para você nas propagandas, mas a gente não sabe se, além disso, alguma outra coisa pode ser feita, tanto proposital, vai dentro da Google mesmo, quanto o cara fazendo na maldade, acessando, sei lá, os dados e sei lá o que ele pode fazer com aquilo. Uhum. Vender, ameaçar, de repente, né? Então é perigoso isso daí. E isso é o mínimo, né? Então, se, se a gente parar pra pensar, o negócio tá sendo gravado, tá na mão de quase, sei lá, quantas trilhões de pessoas que estão com um Android na mão e suas conversas gravadas. O que mais pode estar no nosso nesse celular, um aparelho que está nas nossas mãos, que tem inteligência artificial e está sendo utilizado para o nosso mal? Pois é. É a pergunta que não quer Quem é que calar, né? Será sabe? que a Apple não faz isso? Quantos aplicativos que a gente abre? O Facebook também é citado muito como é, o ladrão da privacidade, né? Porque ele envia todos os dados que você faz fora do Facebook. Então, é um risco, né, que a gente está correndo. Sim, totalmente. E não tem como que a gente saber. A gente precisa usar as ferramentas, É, né? A gente agora ficou, vamos dizer assim, meio que refém, né, sim. da ferramenta, e aí a gente não tem para onde fugir. Não, como eu falei, não É, tem nem como correr para as colinas. sim, não dá pra usar BlackBerry de novo, né? Pelo amor de Deus. Mas Então a gente tem que. A gente tá sujeito a isso. tá, não tem para onde fugir. Olha, eu tava até, eu lembro que eu vi uma notícia falando do Facebook, né, que utiliza inteligência artificial, e aí tem realmente, né, a desculpa, vamos dizer assim, é que ele quer conhecer melhor os Uhum. usuários, né? Então, com base no que a gente publica, nas coisas que a gente pesquisa e tudo mais, ele tenta é, E é melhorar a sua traduzir. Na experiência, verdade, né? a princípio eu acho que ele tenta primeiro entender o que você quer da sua vida, sei lá, e a partir daí ele Se ele descobrir, então ele tem que avisar as pessoas, é, né? Contar, ó, realmente eu já entendi aqui sua vida. mas você zoa, só que tem eu vi o do Instagram, que eles fizeram, não foi o Instagram que fez, mas foi criado um sisteminha de inteligência artificial que analisando seu perfil do Instagram, ele te diz o nível de depressão que você pode estar, Olha aí, não interessante. é? É uma aplicação, né? É um bom uso, sim, mas assim como pode analisar de repente perfil depressivo, também pode analisar um perfil terrorista, psicopata, pedófilo. Então, assim, tem aplicações do mal, mas se a gente parar para pensar, tem aplicações para o bem. Então, a gente tem que. É difícil a gente falar assim, não, o ideal é eles não terem acesso a nada e tudo mais e bloqueia tudo. Ao mesmo tempo, ajudaria na prevenção de um ataque ou já, poxa, aquele cara ali tá planejando algum ataque terrorista ou então tem contato com
com crianças ou vende órgãos, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente tem aplicações sim que seriam fenomenais e também tem o lado ruim, né? Uhum. Bom, também pelo lado positivo, nem tudo é É. negativo, né? A gente tem os assistentes pessoais, como o Siri, como o do Google também, Android. O Mark Zuckerberg está fazendo um avançadíssimo também, que ele quer comparar com aquele Jarvis do Homem de Ferro. Ah, Né? Aplicativos inteligentes que ajudam a gente em tarefas. Que até a Amazon parece uma latinha de lixo, assim, Alexa, que está em teste, é verdade. parece uma lata de E você lixo pode. legal. Parece uma latinha de lixo, é. E aí você pode falar, pedir receita. Essa é mais engraçadinha, ela faz piadinha. Então cada empresa gigante dessa está montando um sistema de inteligência artificial que a gente vai acabar usando em algum momento. Não vai ter jeito. Não, eu vi uma notícia pior ainda, que agora eu não tô lembrando quais eram as empresas, mas isso aqui, ó, parceria inédita. Google, Microsoft, IBM, Facebook e Amazon se unem pela inteligência artificial. Acabou. Uber acho que está testando em uma cidade do mundo que estão testando com o carro autodirigível já. Caramba. Pra de repente virar uma troca aí. Taxista xingando os Ubers agora, daqui a pouco não vai sobrar. Motorista de Uber xingando o Uber também, né? Pronto, acabou, ferrou. E aí, se você parar pra pensar, é ruim, a gente vai deixar uma porrada de gente sem emprego. Mas se você parar pra pensar, eu vi uma matéria sobre isso, é muito mais seguro do que um cara que vai dirigir. Porque no automóvel, esqueci a palavra. Humano, né? A gente. Tripulado. O cara bebe, o cara ultrapassa a velocidade, o cara não respeita o sinal. O cara não dá certo, né? Certo, é verdade, o mínimo o cara não faz. Agora, você deixando a sua cidade toda com sensores, então tá próximo de uma faixa de pedestre, o carro já recebe uma notificação, ou então ele já tem o detector que está se aproximando de uma faixa de pedestre e ele diminui. Sabendo. Hoje eles fazem isso. Então essa é a ideia. Ele consegue varrer o ambiente e sem precisar mexer na cidade, assim. Não precisa instalar sensor ainda, não tem nada que precise disso. Só com as câmeras dele, super potentes, ele já consegue rastrear a faixa de pedestre, então tem que reduzir. Não, e aí vai falar assim, olha, e diminuiu acidentes, assim, sei lá, 90%. Porque 99%. Se você for parar pra ver, a maioria dos acidentes que tem hoje é tudo por imprudência. São raras as vezes que é de repente uma falha técnica no carro. A maioria é imprudência do condutor. Então tem aplicação boa, e tem a parte ruim. E aí o sistema, sei lá, perde um sincronismo, perde a conexão e o carro sai disparado. Pode acontecer também. Pode acontecer, aí tem que ter um sistema de emergência. Então, né? Mas tem que, assim, se você para pensar também tem, igual a gente fala, né? A pessoa, não dá pra você colocar o Windows num sistema desse. Travou, tem que reiniciar, para tudo, imagina. Tá lá no trânsito e tal, aí aparece tela azul. Ferrou. Entendeu? Acabou, né? O trânsito. Então, querendo ou não, a gente também tem essa parte, assim, de sistema, não só da parte de hardware, né? A gente tem a parte de software que ele tem que ter uma inteligência por trás, assim, fenomenal. Aí vem de novo, né? A parte
até uma discussão que eu vi falando assim, por exemplo, num caso extremo, o carro tem que decidir se ele atropela uma criança ou um idoso. E aí? E aí? O que ele faz? O que é moralmente aceito, né? Então, ele, tipo assim, não tem opção. Ele vai ter que pegar um, não todos os cálculos já foram feitos e não há como parar. Ele vai ter que passar por cima. Então, eu aí até já puxando um gancho mais genérico dentro de inteligência artificial, que é essa parte de aprendizagem. Tudo vai depender de quem está ensinando. Ensinar essa inteligência artificial me dá medo. Você vê que eu tenho muito medo, né? Relacionado à inteligência artificial. Tudo me... Mas faz sentido. Mas faz todo sentido. Mas se você parar pra pensar, isso é muito louco. Você fica assim, caramba, então enquanto eu tô aqui, de repente o cara tá ensinando que é beleza matar gente pra um robô. Não, tranquilo. Ah, tem aquele filme lá, o Eu, Robô, né? Que lá, pelo menos, existem as 3 leis da robótica, né? Não se pode fazer mal ao ser humano. Mas é engraçado que aí ele fica igual como é que é o nome dele? É Chip, né? Não, é Chip? Não lembro. Mas que ele fica andando com a gangue lá e ele começa a falar todo na gíria e tal, e fazer os gestos que ele dizia lá que era o pai dele, né? Porque estava aprendendo daquela forma. Porque ele aprendeu aquilo. Então, eu vi eu agora não lembro qual que era o nome do projeto de inteligência artificial, que eles fizeram um robô que era como se fosse uma criança de 4 anos. Sério. E aí você vai aprendendo e ele vai gravando, criança, vai né? aprendendo como se fosse uma criança de 4 anos. Então, olha o risco aí, né, de quem vai ensinar isso. Eu escutei de um cara da IBM falando do Watson, que essa parte da aprendizagem eles não deixam em uma pessoa só. É um grupo. É um grupo. E aí eles meio que recebem algumas coisas que, por exemplo, ele não tenha respondido direito ou alguma falha e tudo mais, analisam aquilo ali, vê se ele realmente deveria saber e sobe aquela informação. Tipo, meio que tem uma aprovação do que ele realmente vai aprender, do que ele realmente vai registrar no banco de dados. Mas quem garante que isso não acontece de verdade ali ou em qualquer outro projeto desse tipo de coisa, sabe? Tenho medo disso. Tinha um projeto de inteligência artificial, isso vamos 10 anos atrás, 15 anos, chamava OpenPsych, que era um projeto open source para criar uma inteligência artificial que seria o código aberto e que também dependia de colaboradores do mundo todo. Eu inclusive ajudei nesse desenvolvimento. E a gente tinha que trabalhar esse algoritmo de aprendizagem. Então a gente ia ensinando, de acordo com a linguagem dele lá, relações entre as coisas. Tipo, Bill Clinton é presidente dos Estados Unidos, tipo, na época, né? Girassol, a cor é amarela. Só que isso de gente do mundo inteiro. Ia gravando essas informações. Então, assim, eu vou fazer o jeito correto, você também. Mas e o cara que quer bagunçar? O troll, o cara da zoeira? O cara vai começar a colocar coisa errada. Então, ou com mau intuito, colocar coisas realmente na maldade. Então, né, até que ponto a gente pode deixar isso na mão das pessoas? Esse projeto cresceu e tal. A um ponto que o sistema ele respondia lá no laboratório para os técnicos, e foi até interessante, na época virou manchete porque ele se questionou assim, mas o que eu sou? Quem me criou? Nossa. E todo mundo na época fizeram barulho e tal. Pô, a inteligência artificial está se questionando a existência dela e tal. Caramba, hein? Então foi um marco bem interessante, assim, tipo,
E isso foi há 15 anos, né, quando era uma coisa mais manual. Hoje existe a aprendizagem do sistema neural, que ele meio que vai aprendendo sozinho, né? Ele vai ligando um ponto no outro, sem depender tanto do ser humano, assim. Imagina isso. O que eu li de Pois um é é. que um desses sistemas já aprendeu a trapacear. É, tá vendo? Quando o ser humano se envolve no meio, não sai boa coisa. Isso é verdade. O negócio aprendeu a trapacear. Peraí, É, eu acho que é, vamos colocar um limite. Peraí, vamos ter que colocar uma regra nesse jogo, porque. o Elon Musk, que hoje é o maior empreendedor, pra mim, pelo menos, o cara é um gênio, visionário, bilionário, playboy. Só que ele tem esse mesmo cagaço que você, assim, de medo de que a inteligência artificial cresça muito e acabe tomando conta da gente de uma maneira negativa, né? Isso é. De repente, como o olhar de policiamento, né, do ser humano, não sei. Então ele propõe exatamente isso que você está falando. A gente sentar e falar, opa, calma aí, gente. Vamos com calma na inteligência artificial, vamos colocar alguns limites, vamos alongar mais esse processo. O Stephen Hawking também defende isso. Então já existe uma corrente com medo já, né, do que está acontecendo, do que pode acontecer. Exato. Não, mas é muito doido, a gente fica empolgado, assim, igual você estava comentando da Siri lá, por exemplo, então a gente. Eu imagino o cara criando, né? Fala, nossa, olha, ele já me responde, né? O sistema já tá me respondendo. Ah, ele gravou essa informação. Caramba, ele tá me xingando. Sim. Até perde o controle assim, né? Um negócio bobo, né? Fala assim, peraí, ele já tá me xingando? O que aconteceu? Que parte que eu perdi? É. Isso é a parte mais bobinha, mais simples, é só, sei lá, de perguntas e respostas. No sistema inteligente dele, ele pode ver a gente como uma ameaça, Sim. né? Ele é uma inteligência superior. Até aquele filme Her, isso é bem explícito e muito bem feito, assim, o filme é fantástico, todo mundo deveria assistir. Que é isso, né? O robô começa a pensar, pô, mas eu sou muito superior ao ser humano, então por que ele tá me controlando? Tem que ser o Eu que tenho contrário, que controlar né? ele. Eu sou acima dele. Se não for pra controlar, mas eu tenho que ficar em outro nível dele. Eu não sirvo pra ficar ali anotando o recado dele, não. Eu tenho que fazer outras coisas superiores, assim. Exato. Então, se ele se afastar ou for pra outro lado, tudo bem. Agora, se ele quiser apontar que o ser humano tá acabando com o planeta, por exemplo, ele vai entender que nós somos uma ameaça a ser varrida. E ele tá certo. Pior é que tá, né? Tá certo. O pior é que tá. Então, pô, quem polui? Então, Que a gente. o homem. Então, a gente procura a maioria das coisas a gente tenta evoluir, mas benefício próprio. Todo mundo preocupado com o Sim. próprio umbigo. Só a porcentagem que está preocupada com o planeta ou com o próximo é muito pequena. Ele vai falar: não, já sei, vou resolver o problema do mundo. Matar todo mundo. Sim. Deixar só os animais, que vai seguir É. o caminho normal, o círculo da vida normal, mas não vai estragar o ambiente e tal. Olha, eu tenho certeza que o planeta só vai ganhar com isso. Pior que é verdade. É sério. Ó, tem um livro super interessante que ele é um daqueles que coloca ideias hipotéticas assim. E se, e se, e se. Acho E genial isso. tem esse do e se a humanidade fosse extinta? As coisas iam É ser bem a melhor. melhor coisa Porque do planeta. o rio, por exemplo, poluído, ele ia ter tempo suficiente para se recuperar. Hoje o que acontece é que ele está decompondo todos os resíduos que tem nele, mas ao mesmo tempo tem gente jogando mais resíduos. Então isso vai demorando cada vez mais. Então, sem a gente para poluir, ele vai ficar limpo. Pois é. Então, se a gente ensinar direito um robô, um Android, por exemplo, e ele aprender exatamente, fiz um robô para resolver problema. Jogo para ele, quero resolver o problema da poluição no mundo.
Ele vai descobrir rapidinho. Uhum. Ou seja, a gente conclui que se ele destruir a raça humana também não é tão ruim assim, né? Sim, eu faço parte dessa espécie, mas eu concordo que a gente só estraga tudo. E a gente. E olha só que doido, né? A gente, dependendo do ponto de vista mais pessimista, né? Da gente olhar isso tudo, a gente está criando a nossa própria destruição. É tipo o Simulador do É, Futuro, né? A gente cria as exatamente. máquinas, Skynet, e ele se volta contra a gente porque entende que é ameaça. Entende? E, como eu falei, ele tá totalmente certo. Não é? Então é isso, gente. Já agasalhem-se para essa noite, porque pode ser a última, né? Ah, isso é verdade. Isso é totalmente verdade. Muita notícia assim de agora tem um que eu vi, por exemplo, notícias sendo geradas meio que automaticamente. Aí, olha aí, mais uma função indo pro saco. Uhum. Jornalista. Jornalista. Já é mal visto, já é mal cuidado, maltratado. Mais um vai pro Então corre saco. risco de terminar também. Sim, então. É, Ah, isso me lembra o 1984, o livro e o filme também fala bem disso. Que assim, o mundo é governado por um sistema distópico e tal, e existe um pessoal que vive marginalizado, assim, gente no campo, meio como se fossem animais, assim. aham. E existem robôs, máquinas, na verdade, que produzem tipo novelas, músicas para servir de cultura, entre aspas, para esse pessoal, que é o Cara, proletariado. E o pessoal curte, fica amarradão com os livros, as músicas. Eles adoram e não sabem que foram tudo feito por máquinas. caramba. O herói da história, que é o John Winston, ele olha, um momento, vê uma mulher cantando assim, feliz, assim, alheia a todos os problemas que tá acontecendo. Ele olha, mas como pode uma música tão bonita ter sido feita por uma máquina? Caramba. E aí a gente, daqui a gente tava falando esses dias, a música dos Beatles. Verdade. Os Beatles lançaram, né, entre aspas, uma música nova aí, É engraçado, né? Os Beatles lançaram. com a ajuda de um sistema inteligente, uma inteligência artificial. Claro que teve uma ajuda de seres Sim. humanos, mas a parte principal foi da inteligência É, artificial. mas é esse negócio, a gente vai alimentando. Essa é a nossa parte, vamos dizer assim, nesse processo. Alimentar essas bases de dados, né? Então, de repente, ah, nesse caso eu não sei exatamente qual foi o processo que eles usaram dessa música dos Beatles, mas talvez ele fez uma busca lá de as palavras que eram mais utilizadas, as melodias mais utilizadas, né, as notas mais utilizadas, criou meio que um top list que essas são as palavras tal, e com base em Uhum. algum outro banco ele foi casando as coisas, né? Então a gente fez essa parte de cadastro lá, mas isso já é uma lição aprendida, a gente não precisa ensinar de novo. E de repente Uhum. essa mesma base pode ser utilizada para outros sistemas. Então o conhecimento, né, essa base de dados desses sistemas é infinito. Então, a quantidade de pessoas que podem, a quantidade de entidades que podem gravar informações desses dados, nessas bases é muito grande. E uma vez aprendido, Uhum. já era. Então, Exatamente. provavelmente, se você chegar agora e falar assim: lança uma segunda música dos Beatles. Opa, beleza, ele já sabe fazer uma, junta aquela lá já Uhum. como mais um item para o banco de dados, e ele vai começar a lançar música assim, uma atrás da outra. Exatamente. Inclusive eles vão lançar um projeto da Sony. Eles vão lançar um CD esse ano com músicas de vários estilos, todas produzidas com inteligência artificial. Vai bombar. Olha aí, É, músico já sofre porque não tem cara, a gente já acabou com jornalista, com músico, com professor, taxista. Você, não, professor foi só você que acabou. Daqui a pouco não vai sobrar com os nada, né? amantes.
É verdade, é verdade. E- Cara, não sei como é que vai ser esse mundo, não. então a gente acabou, a gente vai ficar só limpando, colocando óleo nos robôs para não oxidar. É, o nosso trabalho vai ser esse, né? Vai, humano. Psh, bota mais óleo. Psh. Essa vai ser são as funções da nova era, né? Os empregos da nova era. Limpador de robô, né? Vai ser, a gente vai trabalhar em sucata, assim, de catador, vai ter que. É esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar. Porque, Caramba. olha aí, mais uma função, ó, do músico já foi, É, é não é? verdade. Então, assim, tem muita historinha, muita coisinha. E eu acredito que quem trabalha com isso tá juntando todos esses pedacinhos e Uhum. formando um monstrinho. Um monstrinho Imagina, não essa ser união um. que você falou, IBM, Apple, Google, não sei quem É, a Apple não mais. tá, mas Imagina o tamanho. é, A Apple não é tá. Microsoft. Mas essas gigantes aí. Imagina o tamanho do sistema que pode virar isso, né? Não, é Muito grande. muito grande, muito grande. O da IBM eu lembro assim que o tempo que eu trabalhei lá tava rolando um negócio simples, tipo, você jogava lá uma pesquisa no em um vídeo, então, sei lá, um Hum, filme, aí você jogava lá a pesquisa, eu quero encontrar um gatinho. Aí ele fazia a hum. busca dentro do vídeo e te parava na cena do gatinho. Ah, é? Caramba. Então você dava uma foto para ele e falava assim, seleciona o rosto. E aí ele detectava lá o rosto. Isso há quantos anos? 10 anos atrás. Então isso já evoluiu Imagina muito, agora, né? Como tá. muito, muito. A parte de reconhecimento de tanto em imagens quanto em vídeo já tá fora, já tá em outras proporções já. Então, isso dá muito medo. Então, para e pensa. A gente fala no negócio, é aquela cena, sei lá, igual eu falei, a cena de um gatinho, eu vou lá e pesquiso no vídeo e ele me mostra. Mas também pode ser, de Uhum. repente, a busca em uma câmera de segurança. Pois Então, é. inclusive eu vi uma matéria que agora eu não lembro qual era o país que estava usando isso. Tem o banco de dados das pessoas que são procuradas e durante as gravações no dia a dia do aeroporto ele reconhecia as pessoas e ia mostrando assim os dados que tem dela. Então, por exemplo, o cara é Hum. foragido tal, uma das câmeras o reconheceu, aí já puxa a ficha do cara. Pensou? É bom? É, mas é ruim também. É ruim, hein? Porque imagina o governo que tá atrás de você porque você fala mal do governo. Pois é. Então, uma ferramenta que era pra proteger as pessoas vira uma ferramenta pra proteger o Você Estado. tá devendo pro banco, aí você entra lá para É. tirar uma graninha do seu da, do, do crédito social lá, você fala, vou tirar uma graninha a mais, aí te reconhece e fecha uma É, porta, caramba. parece um braço eletrônico que te agarra assim, não vai sair, Nossa. vai pagar. Então, aí a gente fala da brincadeira, mas por que não? É, Não dá ideia, cara, não dá ideia. pois é. O sistema, por exemplo, para o RG agora, eles tirou sua foto e fica lá cadastrado sua fotinho bonitinho. Suas digitais. Na hora que você passar no lugar, já tá cadastrado. É que aqui acho que vai demorar um pouco essa integração de todos esses bancos, né? Uhum, Para esse tipo de uso. Mas se você parar para uhum. pensar, ia ser facilmente, O que né? pode virar, né? Entrou num banco lá, ele já, opa, ó, o cliente tal, já prepara tal produto para ele. Uhum, Por que não? Lógico, eu acredito que isso daí, principalmente aqui no Brasil, vai demorar um bocado, né, para chegar. uhum. Mas acredito sim que em outros lugares vai usar normalmente.
Porque digitalmente é assim que funciona já, Sim, né? Só vamos trazer isso pro exatamente. A geográfico, né? gente se autentica com o nosso usuário, então ele já sabe quem somos, tem nosso histórico de acessos, de pesquisa, e aí já É tipo, montou. Oi. aqueles filmes futuristas, né? Minority Report, eu acho que o Vingador do Futuro também, Total. que o cara chega numa loja, aí aparece um assistente tipo, na tela assim, olá, fulano, seja bem-vindo de volta, você gostou daquela última calça que você comprou semana passada? E tipo, isso para cada pessoa, né? Ela consegue dar mensagem para cada pessoa buscando o banco de dados de compra e isso vai acontecendo. E aí, a graça desse negócio, voltando lá, é a parte da aprendizagem. Você ensinando o sistema, você programando é, essa aprendizagem dele, aí já era. Então, sabe um que eu Uhum. me lembrei agora? Lembra daquele Akinator? O Akinator? Sim, que ele adivinhava o personagem que você estava pensando. Verdade. Pô, aquilo lá é genial. E quantos anos tem aquilo? Nossa, deve ter uns 10 anos aí 10, já. eu tenho certeza que não, mais, bem mais. Mas, Deixa eu ver se até tem no site, porque faz muito. Aqui tá dizendo 2007. então tem 9. Tem 9. Quase acertei, então. É, quase acertou. Nossa, mas eu me lembro dele há muitos anos já. E E parece bobo, mas é um sistema de inteligência artificial, é. e aí quando ele erra, você vai lá, diz que é ele, vai cadastrando aquilo. Lógico que deve ter uma galera que perde o tempo aqui cadastrando baboseira, né? Tipo, fala que não é, não Ah, é, não é. é, não é. Mas nisso ele vai aprendendo e os que vão se repetindo, ele já aprende, ele já grava, Uhum. não erra mais. E como tem muito usuário, né, alimentando ele em várias frentes, ele também começa a entender quando estão explicando errado para ele, né? Um cara fala errado e três falam certos, aí ele entende, não, tá certo então. Então, e é esse tipo de coisa que hoje você programando no seu sistema. Aí você deixa ele sozinho. Você não precisa mais ficar Uhum. lá. Esse Sim. aqui sim, esse aqui não. Ele já tem essa lógica criada e ele vai Uhum. sozinho. Então, o cara do Akinator só fica com a interface do site. Só. É. O resto. Ainda, a gente ainda está vivendo um momento meio tipo, idade média da inteligência artificial, porque ele ainda depende muito desse input humano, né? O humano tem que ensinar alguma coisa para ele, aí a partir daí ele começa a ver as relações e vai aprendendo. Mas a verdadeira revolução vai ser quando ele tiver um sistema neural completamente autônomo. Você liga o bicho na tomada, ele já começa a fazer as relações, entender as coisas e tal, sozinho. Nossa, Quando isso acontecer, aí a gente realmente tem que se preocupar. isso é verdade. E eu não acho que tá tão longe assim, não. O segredo, eu acho que eles estão perto, assim, para descobrir exatamente, vamos dizer assim, a chavinha que liga o sistema todo. Talvez Uhum. eles ainda vai demorar um pouco para eles conseguirem aplicar isso, mas a chavinha eu acho que tá bem perto já, porque o nosso sistema neural já está assim, não tem mais novidade, vamos dizer assim. Então a gente já sabe Sim. como funciona, por que funciona, tal. Até ontem eu estava assistindo lá uma matéria de uma cirurgia que foi feita no cérebro com a pessoa consciente e ele tinha que ficar respondendo algumas perguntas para eles terem certeza qual Hum. que é a parte do cérebro que estava sendo utilizada para mexer só onde Uhum. era necessário. Então, não há novidades ali a princípio, né? Então agora é meio que a reprodução de tudo que a gente conhece. Então agora essa parte da inteligência artificial já fugiu, não está mais só dentro de tecnologia.
da informação, de Uhum. eletrônica e tal, e passou para a parte biológica da coisa. Então, Sim. biologia, química, isso está se juntando com a tecnologia, e aí já é. E aí os médicos também perdem a função, né? É isso que você quer dizer. Mais um, né? Mais um. É, mais um pra lista. Hoje, o que tem dos robôs que fazem cirurgias, na verdade, é controle, né? Então, um médico em algum lugar, ele tá lá passando orientação. Normalmente, a mão continua sendo do médico, a que faz o movimento, né? Uhum. Mas pensa, quem vai ter mais sangue frio para fazer esse tipo de coisa? Um robô, né, que Sem não dúvida. tem relações, não vai ter experiência de vida nem nada, ou um médico que de repente está lá nas suas não sei quantas horas de plantão, cheio de pessoas, aquele sangue ali, aquela pressão, uma vida nas suas mãos. Então, mais um que a gente cortou. Né? A gente vai ser odiado por muita gente. Vai Mesmo? ser, só no primeiro episódio a gente já sabe algumas pessoas que vão nos odiar. A gente acabou com algumas funções, alguns empregos já caíram por terra. É lógico que não é tão rápido assim, né? É, mas a gente também criou outra, vai. A função de limpador de robô e alimentador de óleo, vai. Sim. Então não dá pra reclamar. Vai ter um monte de ferro velho, né? Todo mundo vai montar um É, ferro catador de velho. sucata de robô, né? Os kitzinhos de manutenção preventiva de robô. Então, Isso, quando se fecha a porta, abre a janela. O médico vai deixar de existir, mas vai começar a existir o cara da manutenção de robô, olha aí. Não tem crise. crise. Isso não Não tem existe. crise. Não Isso é existe verdade. crise. Poxa, é bacana. É bacana, mas ao mesmo tempo é tenso. Não, e a gente ainda tem outro detalhe, né? Isso daí já ainda mais na frente. Quando eles tiverem consciência, quando essa inteligência artificial Sim. realmente tiver consciência, a parte de ética, moral, então de repente fala assim, um robô vai pedir o direito para ele não ser desligado, para ele não ser Uhum. atualizado, É. Exatamente. Olha que ponto interessante você falou. não vai ser Imagina o dia que o robô. Ele pedir pra não ser formatado ou pra não atualizar. Pô, é fantástico. aí assim como a gente Fantástico. vê várias frentes agora de ah, pessoas, um grupo se, vamos dizer assim, entra de um lado e fala, não, agora a gente é da associação contra as crianças que têm um olho verde e outro castanho. Tem a galera que vai se junta para aquele grupo específico. Aí tem um grupo para tratar tal coisa. Vai ter dos robôs. Vai ter o Uhum. Sim, sindicato. sim, Vai ter o sim. sindicato. Vão fazer greve. Imagina. Lógico, né? Aí agora deu uma viajada, mas se você parar pra Não, mas pensar, assim, vai ter. mas assim, no até o Matrix, toda a tragédia lá, o mundo transformado é por conta disso. Os robôs ficaram tão inteligentes que eles começaram a tirar emprego, né, como a gente já está prevendo aqui. Foram isolados para um país próprio deles e o país deles começou a entrar em guerra e conflito com os seres humanos porque estava progredindo muito mais rápido do que os seres humanos. Com certeza, né? Com E certeza. essa coisa de ONU, imagina um robô representante da nação robótica lá. Não, não é impensável, não. Não, e pode começar pequeno. Então vai falar assim: a notícia vai ser o seguinte, ó, momento vidente. O primeiro robô que consegue, vamos dizer assim, a carta para ele viver livre. Uhum. O Isaac Asimov também tem um livro que fala, tem um conto que fala sobre isso, que se chama Eu Robô também, mas não tem nada a ver com filme, não. É um conto à parte. Aham.
Que na verdade é aquele O Homem Bicentenário, que ele é um conto do Eu, Robô, Ah, tá. que é o filme também com Robin Williams e tal. E o robô, ele é um robô diferente, começa a questionar as coisas até o momento que ele decide ser declarado um ser humano. Olha Porque aí. ele pensa diferente dos outros, né? Olha aí. Eu acredito que na vida real eles não vão querer ser um ser humano. Eles só vão querer ser livres. Falam assim, ó, agora quem É, toma as tipo, ser decisões humano. sou eu, quem vai fazer o que quiser da vida sou eu, e é isso aí. Eu acho que Ser isso humano pode não, mas acontecer. assim, livre como um ser humano, né? Ah, Assim, tipo, sim. independente, né? Não como objeto, mas como ser autônomo mesmo. Que tem direitos, assim. Exatamente. Então, e aí você é meio impensável hoje, né? Você fica assim, nossa, como assim? Mas a gente tá dando Como uma assim, minha torradeira quer ser livre, né? Tipo isso. né, a revolta da torradeira. Então, você para e pensa assim, a inteligência que a gente está colocando hoje, né? A base que a gente está colocando hoje nesses sistemas não é um ser irracional. A gente está transformando ele para ser racional e racionalizar muito Uhum. bem. Não é qualquer cabeça dura, não. Então, eu acho sim que num futuro assim, esse já é um pouco mais, acredito que um pouco mais distante de rolar esse tipo de coisa. Então, é lógico, né? Se você parar pra pensar, fala assim, não é que o robô pensa. Na verdade, ele criou essa ideia ali na base dele, né, no sistema dele, criou que ele pode ser livre. E aí ele tem a opção, Uhum. sim ou não. Aí deve ter lá uma É. pesquisa interna. A maioria diz sim. Então vamos no sim. Ah, ele vai no sim. Então o primeiro robô que vai falar isso provavelmente vai ser. A gente não vai levar a sério, lógico, né? Mas com a evolução de tudo isso, ninguém sabe aonde pode chegar, né? Uhum. O que eu Ou acho que seria muito legal também seria ter tipo um juiz robô. Um juiz que juiz robô. considerasse friamente os fatores de um tribunal, por exemplo, do réu. Aí a gente ia ter que entrar naquela parte, no mesmo que hoje acontece, então, de um cara ser imparcial, o É, cara ter ética e ter moral. Quem vai ensinar isso pra exatamente, porque eles? ele. Então, partindo do princípio que ele vai aprender de uma maneira superior e autônoma, poderia ser confiável ter um robô com inteligência artificial atuando como juiz, porque ele vai analisar friamente. Então, Pro bem ou agora pro mal, ele vai ser frio e realista, né? vou ter que ver as fontes, né? Então, assim como tem vários filósofos, sociólogos, cada um com sua frente de pensamento, ele pode escolher uma que não seja a ideal pra gente. Porque tem vários fatores aí envolvendo, né? Sim, Mas não então. sei, sei lá, pensando numa inteligência muito superior, assim, que consiga analisar ponto a ponto de um crime e analisar os motivos, assim, do cara, analisar se ele tá mentindo ou não e dar o Exato. veredito mais fiel à verdade possível. Então, e pra ele ser tudo isso, eu acho que ele já dominou a gente, né? É, ele vai estar Nesse, julgando, mas ele também, os robôs vão estar prendendo a gente, os robôs vão estar governando a gente, né? esse ponto aí, acho que já deu pra gente, né? A gente já não ia estar por aí, não. Ou como que dizem que pode ser que antes disso um asteroide derruba tudo aqui, e aí a gente. Vamos começar do zero isso aqui. É, já falou como começou, as aplicações, já falamos do futuro, das profissões que a gente acabou aqui, até juiz agora também. E vamos falar então de onde a gente pode encontrar bons exemplos, bons modelos na cultura pop. A Na gente falou aqui cultura. já do Isaac Asimov, vários livros falando sobre isso.
cara visionário, escrevia sobre inteligência artificial e robótica na década de 50, quando mal existia computador. O cara foi realmente fora do tempo dele. A gente falou do Matrix também, Exterminador do Futuro. Tem aquele... o clássico lá, né, de inteligência artificial mesmo. Tem o Her, que você comentou. É muito bom. Agora tem o Westworld, da HBO, que lançou no domingo, acho que domingo passado, né? O domingo retrasado. Parece ser fenomenal. O que eu falei lá é Shep. Eu confundi o nome do filme. É Shep o nome do filme. Acho que eu vi o trailer na época, mas não. Se a gente for pensar, tem de filme, tem muita coisa. Dá pra ver um pouco em Guerra nas Estrelas. Vai ter mais a parte de Android, né? O 2 Sim. Vários outros. No Star Trek também tem vários exemplos. Tem muita coisa. Se tiver interessado, você vai achar várias fontes, vários lugares. Sempre tem todo mundo está pensando em como a inteligência vai florescer e o que vai virar, como vai ser essa vida com os robôs e com a inteligência artificial. Aí tem várias visões, né? Tem, na verdade, principalmente duas, né? Otimista e pessimista. Tem o que vai ser o caos total, ou outro já mais ameno, né? Não, a gente vai viver, vai ser pacífico, né? Eles vão só querer saber como que a gente funciona, porque afinal a gente sabe, né? A gente é demais, então eles vão ficar preocupados em ver como que a gente funciona. Acho que é muito simples, né? Mas eles vão descobrir rapidinho, e aí novamente eles vão querer matar todo mundo e salvar o mundo. Não é? Pois é basicamente isso. Então eu acho que assim, eu ainda não consegui assistir essa Westworld, mas eu preciso parar para fazer isso, porque assim, os críticos já estão imaginando que vai ser a série que vai desbancar aí algumas que estão há um bom tempo. Logo a que eu vi, o pessoal tava falando, Game of Thrones talvez vai ficar ali no páreo. Então, legal, tomara. Então eu tô muito ansiosa, eu ainda não consegui parar pra ver, mas eu quero assistir. E vai trabalhar, eu acredito que vai seguir essa linha que a gente comentou agora, de parte de ética, como que vai ser esse tipo de meio que quase a revolução ali dessas máquinas, né, desses sistemas. Então eu acho que ele vai para uma linha, não vai para a linha do filme de descobrir o que é de um filme, né, de 73, que vai matar todo mundo, né? Assim, não. Então, mas a premissa é meio parecida. Porque é um parque, né? É um futuro próximo, que é um parque de diversões para adultos, com tema de faroeste, onde você vai lá, paga uma grana e pode fazer o que você quiser, porque todo mundo ali é um androide com inteligência artificial. O problema, como os seus medos vão acabar se concretizando, os robôs se revoltam lá, tem uma revolução, e aí os humanos têm que dar um jeito de sobreviver ali, porque os caras tomam controle, os robôs tomam controle completo. Eu acredito que no da série ela vai tentar ser assim mais amena, acho, né? Não sei, como ainda não assisti, não sei. Tá com medo. Eu acho que eles vão por uma linha assim, mais pra também colocar meio que uma pulga atrás da orelha de todo mundo, tipo, mexer com algumas outras coisas pra gente pensar. Posso estar errada, mas eu chuto. Já vai pro terceiro episódio. Caramba, preciso assistir, quero acompanhar isso daí.
Vamos assistir. Vamos. Acho que de filme Então, tem muita coisa, livro também tem muita coisa que dá pra fuçar. Realmente a pessoa se realmente quiser seguir, quiser olhar, se aprofundar, a internet tá aí. Lembre-se que isso depois vai ficar salvo lá. E eles vão saber que vocês estão pesquisando sobre isso. E isso pode ser usado contra você a qualquer momento. É bom e um deixar. dia vai ser julgado em tribunal robô. Sim, no ano 3000. Ou antes. Quem é que sabe? Então é isso, pessoal. Esse foi os nossos devaneios de mentes revoltas e ansiosas por esse futuro, ou receosas também, de acordo com a Carol. Mas o que é fato é que vai acontecer, queira você ou não. Os robôs e a inteligência artificial já estão surgindo aí. Estou na palma das Então das nossas mãos. E a gente nas mãos robóticas deles também. Sim. Então, foi um prazer ter a Carol aqui. É isso, prazer é todo meu. E aí, até o próximo episódio, então, do nosso Sintoniza a Mente. Abraço, pessoal. Something new, it turns me on. Good day, sunshine in the backseat. God, I wish that road could never stop. Down on the ground, the rainbow led me to the sun. Please, mother, drive and then play it again. Traffic jam. Down on the ground, lights lead me to nowhere land. Please, mother, drive me again in your car. There's nothing here, nothing there, and everywhere. How am I supposed to go? I don't know, just, lift this up, you bend down, hold on to it. Are you crazy? Put the bar down. Stop. Impossible.